Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a prisão do Gustavo Lima. O Gustavo Lima, grande cantor sertanejo, acabou de ser preso, ou pelo menos a prisão dele foi decretada por uma juíza lá em Pernambuco, né? O caso é o mesmo caso da Deolane Bezerra, que é um caso que ainda está muito nebuloso ainda, uma história de lavagem de dinheiro. Eu já falei para vocês que eu acho que essa prisão da Deolane está estranha também. Não vi motivo para isso, mas tudo bem, pode ser porque eu não tenho acesso aos autos, né? Não sei exatamente o que está sendo investigado ali. Agora, o caso do Gustavo Lima parece mais estranha ainda a prisão dele, uma vez que até o Ministério Público foi contra essa prisão. Parece que o caso dele seria que ele teria acobertado a fuga de outro investigado na coisa da Deolane Bezerra, né? De um casal que estaria sendo investigado também, só que não tem prova nenhuma disso. E lembra, no Brasil você só pode prender uma pessoa depois do devido processo legal. Não pode prender antes. Prisão preventiva é só se a pessoa estiver atrapalhando as investigações de alguma maneira. E não consta que ele estivesse atrapalhando de nenhuma maneira. Ou seja, a fuga já havia se dado antes, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Correspondente Internacional de Taubaté, Raposa de Nove Caldas Longas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal parece que está fazendo um caso enorme em cima desse negócio de bets, por conta de lavagem de dinheiro, né? Vocês sabem, na ética libertária não existe isso, lavagem de dinheiro, o dinheiro é seu, meu amigo. O que interessa como é que você conseguiu esse dinheiro? Isso não faz diferença nenhuma. Esse conceito todo de lavagem de dinheiro não existe na ética libertária, portanto nada disso daqui seria crime, nada disso iria requerer ação de justiça privada ou qualquer punição na ética libertária, né? Mas então vamos ver a coisa sobre a ótica da lei brasileira, né? O que está acontecendo é uma operação, pelo que eu entendi. E, de novo, eu quero ressaltar, eu não tive acesso ao processo inteiro, não tive acesso a toda a investigação, então pode ter coisa que eu não sei que está acontecendo, pode ter muito mais detalhes além do que está sendo colocado pela imprensa, mas até onde foi dito para todo mundo, o caso se refere a uma lavagem de dinheiro através de bets. Seriam empresas ilegais, por exemplo, com o jogo do bicho, que estariam lavando dinheiro através de bets. Realmente, lavagem de dinheiro através de casa de aposta é uma coisa muito fácil de fazer, né? O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é uma forma de você tornar um dinheiro que você ganhou ilegalmente em dinheiro que você ganhou legalmente, de forma que você pode comprar coisas sem despertar suspeitas, né? Uma pessoa que ganha 10 milhões de reais de forma ilegal, sei lá, com tráfico de drogas ou com alguma atividade ilícita, se chegar com 10 milhões de dólares e comprar uma casa, alguém vai olhar para isso e falar, caramba, peraí, onde é que esse cara tirou 10 milhões de dólares? Ele não trabalha, ele não tem empresa, ele não é famoso, não tem nada. Então, que coisa é essa, né? Então, lavagem de dinheiro é esse processo, que você pega uma grana que é ilícita, uma grana que você não tem como explicar como você ganhou ela, porque se você explicar, você vai para a cadeia, e você faz alguma coisa que parece que você ganhou certo. Quer ver um caso de lavagem de dinheiro que todo mundo ficou sabendo? Os deputados da Comissão do Orçamento, os anões do orçamento. Ih, caramba, isso é velho, hein? Só o pessoal velho que vai lembrar dessa. Os anões do orçamento da Câmara dos Deputados brasileira, que em determinado momento o cara tinha ganhado 800 vezes na loteria, o cara era rico. Ah, mas como é que você é rico? Eu ganhei 800 vezes na loteria. É lógico que ele não ganhou na loteria, ele estava lavando dinheiro através da loteria. É o que eu falo para você, jogo é uma ótima maneira de você lavar dinheiro, por quê? Porque você aposta um pequeno valor e quando você ganha, né? Então o que você pode fazer? Você tem um monte de dinheiro ilegal, que você não pode usar porque ele é ilegal. Se você comprar uma casa com aquilo, vai despertar suspeita, vão querer te investigar. Então você pega esse dinheiro ilegal seu e compra um monte de bilhetes da loteria. Alguns vão dar positivo, vão ganhar. Então você ganhou aquele dinheiro, agora quando você ganhou, você fala, não, ganhei legal, tá vendo? Eu apostei e ganhei na loteria, pô, olha que beleza, né? Só que qual que é o problema disso? Você vai perder muito mais do que ganhar, né? Na loteria você perde muito. O que eu tô entendendo é que deve ter algum esquema com essas casas de aposta que o cara consegue recuperar uma boa parte do dinheiro no final das contas, né? Isso é o que eles estão investigando. Essa jogadinha que, quando a Loteria Federal fez isso com os anões do orçamento, não era crime, mas agora com as casas de bet parece que é crime fazer isso agora, né? Enfim, aí prenderam a Deolane, que eu já falei para vocês que eu acho uma prisão estranha também, né? Tudo bem, concordo que tem coisas estranhas ali, ela tem muito dinheiro para o trabalho que ela faz, ela é uma influenciadora de muito sucesso, influenciadores ganham muito dinheiro, muito mais do que eu, que sou Zé Ninguém aqui na internet.
Mas esses influenciadores grandes ganham muito dinheiro, eu tenho certeza disso, mas ela tinha dinheiro pra caramba, ela tinha muito, mas muito dinheiro mesmo. Acharam um túnel com um cofre cheio de dinheiro e mais um monte de coisa e não sei o que lá. Realmente é estranho, mas de novo, ter muito dinheiro não é crime, né? Tem que ver realmente o que tem de crime. E o que eu achei um absurdo no caso da Deolane foi que soltaram ela, e aí depois, porque ela falou com a imprensa, porque ela fez alguma manifestação, o pessoal mandou prender ela de volta. Achei um absurdo isso, não é razão isso, né? No Brasil, a prisão preventiva é só quando a pessoa está objetivamente atrapalhando as investigações. Não é uma situação hipotética, que pode vir atrapalhar e não sei o que lá. Não, tem que estar atrapalhando. Porque, no final das contas, todo mundo pode atrapalhar a investigação. Senão, então prende todo mundo, né? E o mesmo ponto eu faço nesse caso do Gustavo Lima. Eu não sou advogado do Gustavo Lima, não conheço o Gustavo Lima, não sei se ele é inocente, se ele é culpado, mas o que eles estão acusando ele aqui é de ter dado fuga a um casal de amigos que seriam investigados no caso da Deolane. Então vamos lá. Qual que é a história? No caso da Deolane, era aquela Esporte da Sorte, né, que era uma das bets que estava sendo acusada de lavagem de dinheiro, né? E havia uma outra bet chamada Vai de Bet que estava nessa história também. E o dono da Vai de Bet é José André da Rocha Neto e a Isla Rocha, que é a esposa do José. Eles são os donos da Vai de Bet e teriam fugido no jatinho do Gustavo Lima, segundo estão dizendo aqui, né? O Gustavo Lima já tinha sido colocado no inquérito na época da Deolane, porque um jato que era dele foi comprado por esse cara depois e foi usado. Mas aí, o Gustavo Lima não tinha nada a ver com isso. O jato já foi dele, mas não era mais, então ele não tinha nada a ver com isso. Agora, o que estão acusando ele agora de fazer é que, segundo a polícia teria investigado, e aí é muito importante tomar cuidado aqui, por quê? Porque não foi apresentado exatamente que tipo de prova que a polícia tem de que isso aconteceu, e pelo que eles estão descrevendo, não dá para saber se realmente aconteceu isso. O que aconteceu? Saiu uma aeronave de Goiânia, a aeronave do Gustavo Lima, foi até Kavala, eu imagino que seja alguma coisa lá na Grécia e coisa e tal, fez o trajeto Goiânia, Atenas, Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala, Atenas, Ilhas Canárias, Guiana. O que sugere, olha só, se for só isso que a polícia tem para dizer que ele deu fuga ao pessoal, é muito estranho aqui. O que sugere que José André e a Isla podem ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Uai, não, o cara pode ter parado nas Ilhas Canárias para reabastecer, pode ter parado nas Ilhas Canárias porque o tempo estava ruim, pode ter parado nas Ilhas Canárias por um monte de outras coisas. Não, se for só isso daqui que tem, de novo, essa é a dificuldade da gente comentar caso que a gente não tem acesso a ele. Eu sempre falo isso para vocês. Toma cuidado com esses casos que aparecem na mídia, porque na mídia aparece um pedacinho desse tamanhozinho do caso, assim. O caso todo é muito maior, tem muito mais informação ali, tanto contra o Gustavo Lima, quanto a favor do Gustavo Lima também, tá? Pode ter certeza que tem muitas outras coisas a favor do Gustavo Lima aqui, então a gente não sabe exatamente o que tá aqui. O que eu tô dizendo é, pelo que tá na reportagem, se foi só porque o trajeto de ida não contou com Ilhas Canárias, mas o trajeto de volta contou com Ilhas Canárias, uai, que coisa estranha é essa, né? É uma coisa realmente complicada aí. Outra coisa, como é que o pessoal sabia que na aeronave estava o Nivaldo e o casal de investigados e coisa e tal? Isso foi antes do pedido de prisão ou depois do pedido de prisão? Porque o que está dizendo aqui, eles estão só sugerindo que seria essa aeronave do Gustavo Lima, não tem prova de que o casal estivesse lá mesmo, né? Enfim, não sabemos o que aconteceu nessa história aqui, mas o Gustavo Lima está sendo acusado de ter dado fuga a esse casal para as Ilhas Canárias, ou para a Grécia, ou para alguma outra coisa, né? E, de novo, me parece muito preocupante esse tipo de coisa, porque quando você vê aqui a justificativa da justiça, aqui, a justiça fala, aqui, esse aqui seria o jato que teria ido, não sei o que lá, e parou nas Ilhas Canárias aqui, e chegou aqui em Goiânia. O fato de ter parado nas Ilhas Canárias não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada no final das contas, né? Pode parar nas Ilhas Canárias por um monte de coisa. Mas se você vê a decisão da juíza, ela fala o tempo todo que não, que as pessoas ricas, elas têm que responder à justiça igual se fossem pobres também, e não sei o que lá. E lógico, eu concordo, né? O rico tem que responder da mesma forma, quem cometeu o crime tem que responder na justiça. Só que
Quando a pessoa começa a falar muito isso, né, dá a impressão de que ela está punindo o Gustavo Lima, não por ele ter feito alguma coisa errada, mas porque ele é rico. E isso é muito comum, tá? Esse senso em juízes e promotores e pessoal da justiça brasileira de punir ricos não deixa de ser comum, ainda mais o Gustavo Lima, que é um cara que foi ligado ao Bolsonaro, né, que fez propaganda pro Bolsonaro e coisa e tal. Não dá para descartar isso. E olha, eu também falei que eu também achei a Deolane Silva, a prisão dela, absurda também. Não vi evidência que precisasse não, tá? Depois que foi solta lá por conta, foi presa de novo por conta de ter falado com um jornalista, que história é essa, né? Não faz sentido nenhum isso. Justiça não precisa brigar com a pessoa só porque ela é rica. Não tem isso, né? O pessoal fala aqui que em nota o Tribunal de Justiça de Pernambuco destacou que foi determinado o bloqueio dos bens e não sei o que lá, e que a associação leva dúvidas sobre a integridade das transações. É fundamental ressaltar que, independente da condição financeira, ninguém pode se furtar à justiça, a riqueza não deve servir como escudo para a impunidade, nem como meio de escapar à responsabilidade. Não, eu concordo com tudo isso. Mas quando a juíza começa a falar muito esse tipo de coisa, assim, a impressão que dá é que está punindo a riqueza do cara, não está punindo porque ele fez a coisa errada especificamente, né? A mesma coisa a Deolane, né? O pessoal começou a botar ela na cadeia porque ela estaria falando com jornalistas. Olha, ela é influenciadora, o papel dela é esse. Por isso ela tem que ir para a cadeia? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? Enfim. O que tá aqui, ó, o nome do cantor apareceu na investigação quando a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que pertencia à empresa do Gustavo Lima, mas já não pertencia mais, já tinha sido vendido, né? Ele pertenceu uma época à empresa do Gustavo Lima, mas não pertencia mais. Enfim, essa é a história. E ainda tem outra coisa também que eu quero ressaltar para vocês, é a juíza falando contra os bets, né? Dizendo que os bets é imperioso reconhecer que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero. É o que eu falo sempre para vocês, meu amigo, ser burro é caro pra caramba, esse pessoal é pobre. Aí quer ter hábito caro, o hábito de ser burro, o hábito de ficar jogando, aí fazer o que com a vida da pessoa, né? A culpa é da pessoa, ela que jogou. Ninguém forçou ninguém a botar dinheiro no tigrinho e jogar dinheiro no tigrinho. Ninguém obriga ninguém a jogar em bet nenhuma, né? Então, assim, eu sinceramente estou achando essas prisões todas muito politicamente motivadas. Eu estou com medo disso daí ser uma faceta do judiciário, querendo seguir o padrão Alexandre de Moraes, de usar a justiça para fazer justiça democrática, para fazer, não, porque temos que acabar com os jogos das bets na base da cacetada. Quem a gente conseguir pegar que tiver envolvido com bet, temos que prender porque as pessoas pobres estão perdendo dinheiro nas bets e coisa e tal. Não são as pessoas pobres que estão perdendo dinheiro nas bets, são as pessoas burras que estão perdendo dinheiro nas bets. As pessoas burras, eu falo sempre, burrice custa caro. É muito caro ser burro. Não seja burro. Não jogue dinheiro em bets. Você está sendo burro. Enfim, ou seja, o que eu vejo aqui, tudo bem, de novo, eu não tive acesso ao processo. Pode ser que existam evidências muito mais substanciais dessa história. Mas o que eu tô vendo aqui é de perseguição pura, não tem nada que justifique essa prisão do Gustavo Lima. E digo mais aqui, ó, olha só, o próprio Ministério Público concorda comigo, ele diz que valia a pena, seria favorável você investigar a coisa, ver se realmente ele deu fuga aos caras, eu concordo, tem que investigar, se ele realmente deu fuga ao pessoal, é preocupante, é cumplicidade, ele tá ajudando um criminoso. Então aí é outra história, mas a polícia não sabe ainda. Ele só poderia ir para a cadeia depois que for julgado, que realmente chegar à conclusão de que ele realmente deu fuga aos caras. Por que está na prisão preventiva? Qual a lógica de usar a prisão preventiva? A não ser que seja a lógica do Alexandre de Moraes de prender todo mundo para esperar que alguém faça delação, entregue os outros, e aí começa a justificar uma prova com a delação da outra e coisa e tal, e constrói um caso a partir de nada. Muito preocupante esse caso aqui, tá? Já tinha falado que o caso da Deolane também estava estranho para mim. O caso do Gustavo Lima me parece mais estranho ainda nessa história. Eu estou muito preocupado com essa ação de Pernambuco. Acho que o Alexandre de Moraes, infelizmente, está fazendo escola entre os juízes brasileiros, né, na justiça brasileira. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.